Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, o meu nome é Mel e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu nunca tinha feito aqui antes, mas vou falar sobre 10 filmes que eu escolhi, que eu acho que todo mundo devia conhecer, ou pelo menos saber da existência. São de 7 países diferentes e de diversos gêneros, diversos anos de lançamento, enfim, vou falar de filmes pra vocês. Bom, gente, os primeiros que eu vou falar são de filmes nacionais. O primeiro de todos, pelo menos alguma vez na vida você já ouviu falar desse filme, às vezes você nunca nem assistiu, mas você já ouviu falar. É o Auto da Compadecida. Ele foi lançado nos anos 2000. O gênero dele é comédia dramática e aventura. O filme narra a história de João Grilo e de Chicó, que são dois nordestinos que vivem se metendo em enrascadas. E o filme inteiro conta essa história de como eles passam por isso, de como eles superam esses desafios, como eles superam os desafios de viver no sertão nordestino, numa seca, no calor, muitas coisas históricas. Traz várias personalidades das pessoas tradicionais nordestinas. É um filme que eu recomendo demais, eu acho ele muito engraçadinho. Ele traz essa visão de ser bobo, assim, só que ao mesmo tempo que ele é tão bobinho, ele se torna engraçado. Então ele é bem legal, eu recomendo pra vocês. O outro filme nacional que eu escolhi foi Tropa de Elite, o primeiro filme. Ele foi lançado em 2007 e o gênero dele é drama policial e ação. A história acontece no Rio de Janeiro e conta a vida do Capitão Nascimento e das ações que o BOPE faz nas periferias do Rio de Janeiro. Além do mais, ele conta muito sobre a corrupção e o combate contra o tráfico. O filme ele é muito tenso, na minha opinião, eu acho ele bem tenso e muito forte, mas ele é bem realista, que te faz refletir sobre como a sociedade atual é muito violenta e a ética que a gente tem sobre isso, como a gente lida com isso, como a gente pode melhorar isso. É um filme muito pesado, muito forte, na minha opinião, mas eu acho que é muito importante você ver, porque eu acho que é um filme com um enredo muito bem desenvolvido, com uma trilha sonora muito legal. Agora falando de filmes estadunidenses, que é os que mais produzem filmes, a maior produção audiovisual é feita pelos Estados Unidos, por conta de Hollywood, mas eu escolhi 3 que eu gosto muito. O primeiro que eu escolhi foi Diabo Veste Prada, em inglês é The Devil Wears Prada. Foi lançado em 2006 e o gênero dele é comédia dramática. Ele conta a história da Indy Sessions, que vira secretária na maior empresa de revista de moda de Nova York, e ela se torna a secretária da Miranda Priestly, que é bam do mundo da moda. Cheia de ambição, reviravolta, crescer na vida, trabalho, esforço. E, enfim, a atriz principal que faz a Indy Sessions, ela é incrível, ela faz vários filmes. E além do mais, é um filme dos anos 2000 e os filmes dos anos 2000, na minha opinião, são muito bons. Eles são muito engraçadinhos, é uma comédia dramática realmente, que deixa ele muito interessante de assistir, que você te traz uma sensação, pelo menos pra mim, me traz uma sensação de peace, pra mim pelo menos. E recomendo. Outro filme que eu escolhi foi Wicked. Ele foi lançado ano passado, em 2024. O gênero dele é musical e fantasia. Ele foi baseado numa obra da Broadway e ele conta a história de amizade entre a Elphaba, que é a bruxa verde ou a bruxa do oeste, e a Glinda, que é aquela bruxa rosinha, felizinha, que ajuda a Dorothy em O Fantástico Mágico de Oz. Que Wicked é o filme que vem antes de O Fantástico Mágico de Oz, para explicar como tudo chegou até o Mágico de Oz, o filme. Mas ele, na minha opinião, se você assistir separadamente, um não precisa do outro necessariamente, mas um explica coisas do outro. Fez sentido?
enfim. Eu acho ele muito bom, até porque eu gosto muito das atrizes. Eu gostei dos figurinos, da música. Eu chorei no filme porque eu não esperava que acontecesse aquilo que aconteceu no filme. Então, na minha opinião, é um filme muito bom e que merece sim o hype que tem. O último filme dos Estados Unidos que eu escolhi foi O Rei do Show, que em inglês chama The Greatest Showman. Ele foi lançado em 2017. Os gêneros dele são musical e drama. Ele conta a história de Peter Browner, que é um cara que teve uma ideia de criar um circo e ele criou. Que na época não existiam muitos circos. A ideia de circo era conhecida, mas não haviam muitos circos. Então ele, junto com a esposa e as filhas, criou um circo do zero, chamou as pessoas, tornou muito famoso, ganhou muito dinheiro, enfim. Toda a história se conta através da vivência que ele tem no circo, como o mestre de cerimônias do circo. No decorrer da história, conta muito sobre preconceito, sobre a exclusão de minorias, principalmente durante a época que se passa o filme. Então, é importante também assistir esse filme, não só por ter atores maravilhosos, por ter uma música e uma trilha sonora sem palavras, as danças, tudo isso. Isso, na minha opinião, é pouco. Porque o filme ele conta muito mais sobre essa questão do preconceito e da exclusão de minorias, que de uma forma que faz sentido com a história, que você sim consegue refletir, consegue ver isso, consegue refletir. Então, na minha opinião, é um filme maravilhoso. Eu sou muito suspeita pra falar porque é um dos meus filmes preferidos. Então, gente, assistam O Rei do Show, é maravilhoso. Bom, um filme italiano. Ele não é totalmente italiano, mas também não é totalmente estadunidense. Ele é uma coprodução dos dois, que é Sob o Sol de Toscana, que o nome original é Under the Toscana Sun. Ele foi lançado em 2003 e o gênero dele é romance e drama. A narrativa conta a vida de uma escritora que, depois de sofrer por um divórcio super doloroso, super difícil, ela simplesmente se muda para Toscana, na Itália, e ela vê uma propaganda de uma casa que tá à venda no meio do nada, totalmente capenga, destruída, e ela vai lá e fala, tipo assim, vou comprar, vou ficar aqui, vou começar do zero. E é isso que ela faz, ela compra a casa, ela reforma a casa, ela conhece muitas pessoas, ela vive diversas experiências, ela continua em contato com a melhor amiga dela que não mora na Itália. Ela se torna, no final do filme, não vou contar spoiler, é um filme que, na minha opinião, pouca gente conhece, eu acho. Eu nunca ouvi ninguém falando desse filme, além da pessoa que me indicou. Então, eu acho que ele falta um reconhecimentozinho, sim. Bom, agora falando de um filme alemão. Eu acho que ninguém nunca assistiu esse filme. Quer dizer, pessoas já assistiram o filme, mas eu acho que são poucas as pessoas que já viram. Porque, na minha opinião, é um filme muito pouco conhecido, além do que os Estados Unidos dominam sim o mercado cinematográfico. Então, é muito difícil você ver filmes de outros países, além normalmente do seu país e dos Estados Unidos. Mas o nome do filme chama Far Away. Ele foi lançado em 2023 e o gênero dele é comédia romântica. O filme ele conta a história de uma mulher que acha que está sendo traída pelo marido. A filha não gosta dela e o pai é um machista que acha que ela tem que fazer tudo. Só que ela nunca tem um tempo pra ela. Então aí depois que a mãe dela faleceu, ela se sentiu perdida. Então tudo isso caiu sobre ela. E aí ela descobre que a mãe dela era croata. E aí ela descobriu que a mãe dela tinha uma casa na Croácia. Aí um dia ela cansa da vida que ela tem. Ela simplesmente acorda e vai pra Croácia, acha essa casa, dorme nessa casa. O filme se desenrola por aí, a trama se desenvolve por aí. Ela conhece pessoas, ela vive experiências que ela não tinha, ela cuida dela mesma, a personagem cresce, a relação que ela tinha com os familiares dela melhora. Então o filme se desenvolve por aí. E eu acho que por ser um filme alemão,
ele é pouco conhecido, poucas pessoas sabem que ele existe, então eu recomendo muito porque a gente tem que abranger nossas visões sobre vários filmes de diversos países, de diversas localidades. Bom, tem um filme que ele foi coproduzido por 4 países, que é Peru, Canadá, Luxemburgo e França, que ele chama Pachama. Ele foi lançado em 2016 na Netflix e ele tem o gênero de aventura infantil. O filme, ele conta a história de 2 personagens indígenas nos Alpes que têm a missão de resgatar uma estátua sagrada de Pachama. E ao decorrer da história, o filme conta de uma forma mais lúcida como é importante a cultura indígena e as tradições que eles têm, além de como é importante cuidar da natureza e a preservação ambiental. Ele traz discussões populares de uma forma mais lúcida e mais delicada, mas que sim vale super assistir, e ele é muito legal, muito divertido, e para uma noite em família, assim, ele é bem legal. Bom, agora falando da Espanha, é um filme que, na minha opinião, muitas pessoas conhecem por ter tido o ápice da trilogia durante esses anos. Ele chama Através da Minha Janela, o nome original é Através de Mi Ventana, e ele foi lançado em 2022. Ele tem o gênero de drama adolescente e romance. Ele foi baseado em um livro e ele conta a história de Raquel, que é a personagem principal, que é apaixonada pelo seu vizinho. Ao decorrer da trama, eles se apaixonam, brigam, eles vivem diversas experiências por serem o primeiro amor um do outro. Então a trama se desenvolve nisso. Ser um romance adolescente, existem diversos problemas que eles vivem durante esse período. Então é um filme muito legal, é uma trilogia muito legal, e eu acho que se você tem a vontade de assistir Através da Minha Janela, eu super recomendo, porque a trilogia é muito legal. Por último, eu escolhi O Reino Unido, que é um filme que na verdade é bem conhecido. Ele ganhou um Oscar. A gente viveu uma coisa extremamente parecida com o que aconteceu no filme. Então é um filme que, na minha opinião, é muito legal, que é Conclave. Ele foi lançado em 2024. O gênero dele é drama político e suspense. Ele conta a história de como ocorre o conclave. Se você não é católico ou sabe o que é a igreja, você não precisa saber disso para entender o que acontece no filme, porque ele é muito bem explicado, você consegue entender. No filme, o Papa, que eu não lembro qual que é o nome dele, ele morre. Então eles precisam fazer um conclave para decidir qual que vai ser o próximo Papa. Só que ao decorrer da trama, você consegue ver como um tenta influenciar o outro para votar nele, porque no conclave você precisa de uma quantidade específica de votos para que determinado Papa seja eleito como governador do Vaticano e como líder da Igreja Católica. E então são vários dias que ocorrem aquele conclave, e no final, na minha opinião, eu fiquei muito chocada com o final do filme. Fiquei chocada com o que o Papa escolhido falou no final do filme. Eu achei o filme maravilhoso. A trilha sonora, eu sou apaixonada pela trilha sonora desse filme. Eu acho impressionante porque você consegue escutar, sei lá, a pessoa que está no fundo da cena enquanto as outras estão falando. Então eu acho maravilhoso. Eu fiquei apaixonada pela trilha sonora do filme. Eu me apaixonei pelo filme nos primeiros 7 minutos dele. Então eu recomendo muito, muito mesmo esse filme. Bom, gente, essa foi minha lista dos 10 filmes que eu recomendo pra vocês assistirem. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, vocês me contam nos comentários que eu posso trazer mais pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.